225.86. Auxílio alimentação, foi previsto 21 mil, não utilizou. Diárias, foi previsto 100 mil, no primeiro quadrimestre 37.323, no segundo quadrimestre 18.182, até o momento 55.506,08. Material de consumo, previsto 40 mil, primeiro quadrimestre 2028, segundo quadrimestre 1028, total 3.056. Passagem de despesas com locomoção, previsto 30 mil, primeiro quadrimestre 802,79, segundo quadrimestre 1.378,32. Até o segundo quadrimestre, 2.181. Serviços terceiros, pessoa física, previsto 10 mil, não utilizou. Pessoa jurídica, previsto 204.680, primeiro quadrimestre 25.993, segundo quadrimestre 19.624, total 45.618,30. Serviço de tecnologia da informação, previsto 90 mil, primeiro quadrimestre 5.350, segundo quadrimestre 5.860, no ano, até o segundo quadrimestre, 11.211. Auxílio alimentação, 21 mil, utilizou 6 mil no primeiro quadrimestre e 6 no segundo quadrimestre, total 12 mil. Obrigações tributárias e contributivas, previsto 7 mil, não utilizou. Obras e instalações, 15 mil, também não utilizou. Equipamentos e material permanente, 141.241,23, também não utilizou. Ou seja, o total das despesas, a previsão anual é de 2.196.404,09, primeiro quadrimestre 448.851, segundo quadrimestre 450.660,67, total utilizado até o momento 899.511,81. No nosso demonstrativo dos saldos bancários, em 31 de agosto, nós temos na nossa conta movimento, Banco do Brasil, R$ 3,18, e na conta aplicação, R$ 582.496,53, ou seja, um total de R$ 582.499,71. Isso até agosto, final de agosto, tá? Por enquanto, alguma dúvida? Não? É isso que tínhamos para apresentar. Sempre lembrando que a Câmara tem procurado cumprir a legislação e zelar pela transparência das atividades. Qualquer dúvida ou informações, estamos à disposição de todos, ok? Muito obrigada. Vou passar a palavra à Larissa. Boa tarde a todos. Hoje na audiência eu vou apresentar sobre a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de 2025. Essa é a última etapa do processo orçamentário, ela que é responsável por definir as prioridades do PPA e as metas da LDO. E aqui nós vamos apresentar hoje os valores fixados das despesas orçamentárias e também os valores estimados das receitas orçamentárias.
Planejamento orçamentário, instrumentos do planejamento. PPA, que é o Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Conceitos. O PPA estabelece as diretrizes e os objetivos da administração pública e apresenta os programas governamentais com seus recursos, indicadores e metas para um período de 4 anos. O nosso PPA aqui é o de 2022, que vai até 2025. A LDO explicita prioridades, metas e condições de execução do orçamento anual. E a LOA apresenta os programas que serão executados, suas ações, recursos, indicadores e metas para o ano. Objetivos da LOA: estimar a receita e fixar a despesa do município, orientar a execução orçamentária e definir as prioridades e metas da administração para o exercício, extraídas do PPA e LDO. As despesas fixadas na LOA para 2025. Despesas correntes: pessoal e encargos sociais, 21 milhões. Juros e encargos das dívidas, 100 mil. Outras despesas correntes, 15 milhões 392 mil. Para as despesas de capital, os investimentos, 715 mil. Isso porque nós não temos nenhuma previsão de obra nova ou de aquisição de veículos para 2025. Apenas um valor para manutenção, né, do que já tem e também para o término das obras que já estão em andamento. Amortização da dívida, 380 mil. Reserva de contingência, 350 mil. Totalizando 37.981.158,46. As receitas estimadas: receitas correntes, impostos, taxas e contribuições de melhoria, 3.347 mil. Receita de contribuição, 514 mil. Receita patrimonial, 410 mil. Transferências correntes líquidas, 33.685 mil. Receita de capital: as transferências de capital foi um valor de 23.390, porque as receitas de convênios que vão chegando durante o ano, elas são feitas a abertura através do excesso de arrecadação. No total, 37.981.158,46. O demonstrativo das despesas por poder e órgão. Poder Legislativo Municipal, 2.357 mil. Poder Executivo Municipal, 934 mil. Secretaria de Administração, Controle e Finanças, 4.041 mil. Secretaria de Assistência Social, 2.739 mil. Secretaria de Saúde, 10.548 mil. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 11.070 mil. Secretaria de Obras, Viação e Fomento, 5.938 mil. E reserva de contingência, 350 mil. Os critérios utilizados na elaboração da LOA. As receitas são inseridas em código, rúbricas, descrição, fontes de recurso e natureza de aplicação. Revisão dos programas, projetos e atividades a fim de permitir melhor compreensão do orçamento, a partir da identificação do gasto público. Reestruturação orçamentária através da dotação orçamentária, descrição dos elementos e sua aplicação. Equilíbrio orçamentário por fonte de recurso entre a receita e a despesa. Orçamento das despesas com atenção aos índices legais de gastos com pessoal, saúde e educação. Junto com o projeto de lei que foi protocolado hoje, também tem os anexos, que são o sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções, um quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação, quadro das dotações por órgãos do governo, quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação, quadros demonstrativos da despesa, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Sobre a LOA é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou um questionamento, o contador José Luiz está aqui para responder.
pode, por exemplo, tirar recursos de nenhum setor. O recurso para pagar essa dívida teria que ser recurso livre, porque não dá mais para usar o recurso do Fundeb. Mas nós precisamos fazer uma análise, juntamente com o executivo, principalmente o pessoal da área contábil, para ver o que pode ser feito, para deixar algo projetado para o próximo ano. Claro que no ano que vem, quando for feito novamente o PPA, há uma possibilidade de se pensar aí num planejamento para se pagar essa dívida. E parcelar. Por que não parcelar? Se tiver que parcelar durante 4 anos para fazer o pagamento, isso não vai onerar os cofres públicos de uma forma a causar prejuízos, e os professores merecem esse pagamento. Então, eu penso que nós precisamos, essa Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que apoia esse parcelamento, porque em diversas situações nós falamos sobre isso, todos aqui nunca votaram contra o professor, porque nós temos aqui no Poder Legislativo pessoas comprometidas em valorizar o servidor público. E pagar o retroativo do professor é valorizar a educação, é investir na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Então, vocês que estão lá cuidando do dinheiro público, vamos pensar, analisar, ver juridicamente. Nós sabemos que teve uma nota do Tribunal de Contas que nesse período eleitoral não podia ser pago o retroativo, mas o ano que vem não é período eleitoral. O ano que vem é o último ano de mandato do Zé, né? A lei de orçamento é ainda vigente desse ano, e a dívida não é do Zé, a dívida é da prefeitura, do município. Então, vamos pensar em fazer isso, gente. Vamos propor aí o parcelamento, fazer uma emenda para que a gente consiga pagar essa dívida com os professores. E merecem, tá? Se fosse qualquer um dos outros profissionais, nós também estaríamos aqui para defender o direito, porque o objetivo é defender os direitos do nosso povo. Muito obrigada pela atenção. Dando sequência à audiência, agora é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Segundo a LRF, até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. As receitas arrecadadas até o segundo quadrimestre. Receitas correntes. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. A previsão era de R$ 3.535.000. O arrecadado nesse segundo quadrimestre foi R$ 1.543.000. Até agora, já fez 68,99% do previsto em orçamento. Receita de contribuição. Previsão de R$ 486.000. O arrecadado foi R$ 168.000, sendo 67,87%. Receita patrimonial, R$ 739.000, arrecadado R$ 324.000, sendo 84,02%. Transferências correntes, a previsão era de R$ 31.741.000, o arrecadado agora no segundo quadrimestre foi de R$ 2.895.000, sendo 79,86% do orçamento. Receitas de capital, das transferências de capital, a previsão era R$ 22.000, o arrecadado no segundo quadrimestre foi R$ 3.317.000, isso porque nós recebemos bastante recursos dos convênios, tem um convênio da pavimentação, do bloco sextavado, entre outros. Receitas próprias arrecadadas. O IPTU, a previsão era de R$ 403.000, o arrecadado no segundo quadrimestre foi R$ 252.000. Na primeira audiência apresentada esse ano, o valor era um valor bem baixo, até porque as arrecadações começaram em maio, então por isso que desse segundo quadrimestre já subiu bastante. O imposto de renda retido na fonte, previsão de R$ 1.055.000, o arrecadado R$ 451.000, sendo 77,66% do previsto em orçamento. ITBI, previsão de R$ 280.000, o arrecadado R$ 162.000,
já fez 75,08% do orçamento. O ISS, a previsão era de 700 mil, arrecadado 442 mil. Ultrapassou ali o previsto no orçamento. Taxas, previsão de 384 mil, a receita arrecadada foi 213 mil, sendo 75% do previsto em orçamento. Contribuição de melhoria, 713 mil a previsão, o arrecadado 19 mil, 5,68%. Esse quadro aqui é a título informativo, para vocês verem a evolução das receitas próprias arrecadadas no município, né, desde 2021 até esse segundo quadrimestre. Por exemplo, ali o IPTU, em 2023, durante o ano todo, foi arrecadado 425 mil e até o segundo quadrimestre, 324 mil. O imposto de renda, 906 mil, até o segundo quadrimestre, 819 mil. O ITBI, 379 mil e até o segundo quadrimestre já deu 210 mil. O ISS, 939 mil, até o segundo quadrimestre, 753 mil. As taxas, 416 mil, até o segundo quadrimestre, 291 mil. E a contribuição de melhoria, de 68 mil em 2023, até agora foi 40 mil. As receitas de transferências, essas são as que mantêm o município. Receitas correntes da União, que são o FPM, o ITR, as transferências do SUS, FND, Ministério do Desenvolvimento. No total, foram de 16.205 mil. Arrecadado, no segundo quadrimestre, 7.369 mil, sendo 84% do previsto em orçamento. Já para as transferências do Estado, que são ICMS, PVA, IPI e outras, 10.323 mil era o previsto em orçamento e o arrecadado 3.344 mil, sendo 68,74%. Das transferências do Fundeb, o previsto em orçamento era 5.491 mil. O arrecadado no segundo quadrimestre foi 2.181 mil, 82,03% do orçamento. Agora as despesas. As despesas correntes, pessoal e encargos sociais, a previsão era de 18.716. O empenhado no segundo quadrimestre foi de 6.425. Juros e encargos sociais, a dotação era 224 mil e o empenhado foi 34 mil. Outras despesas correntes, dotação 13.887 mil, empenhado 7.159 mil. Despesas de capital, investimentos, dotação inicial era 818 mil e o empenhado 5.893. Isso porque, como eu já comentei, nós temos bastante obras em andamento. Amortização da dívida, dotação 350 mil e empenhado 87 mil. Reserva de contingência 331 mil. Total das despesas empenhadas 34.329 mil. No segundo quadrimestre, o total das despesas dotadas era de 34 milhões e o empenhado foi 19.600 mil. Aí tem as transferências do Legislativo, dotado 2.196 mil e empenhado até o segundo quadrimestre 732 mil. Despesa por Secretaria de Governo. Executivo Municipal foi empenhado no segundo quadrimestre 394 mil, sendo 68,15% do orçamento. Secretaria de Administração, empenhado no segundo quadrimestre 1.143 mil, sendo 84,80% do orçamento. Secretaria de Assistência Social, empenhado 1.213 mil, 81,49% do orçamento. Secretaria de Saúde, empenhado 6.548 mil, 106,29% do orçamento. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, 4.329 mil, 83,95%. Secretaria de Obras, Viação e Fomento, 6.085 mil. Aqui são as despesas com o pessoal. No segundo quadrimestre, a despesa total dos 11 meses anteriores com o pessoal foi 18.108 mil. E a receita corrente dos últimos 12 meses, 42.929 mil. Fazendo um percentual de 42,18. Isso coloca o município em situação regular
Lembrando que ainda tem a desoneração da folha, né, que diminui o percentual do INSS de 20% para 8%. Que é o quadro da dívida consolidada. No primeiro quadrimestre de 2024 era 872.326,29 e agora 1.117.719,76. O índice de endividamento do município pode ser de até 120%, o que seria esse valor de 52.074.000. Hoje, o percentual do município é negativo 28,71, porque a nossa dívida é de 1.117.000. Então, nós estamos ainda bem longe dessa realidade. Despesas com saúde. No segundo quadrimestre, a base de cálculo foi de 22.218.250,28. O valor mínimo a ser aplicado, de 15%, seria 3.332.000. O valor aplicado foi 6.532.000. O índice é de 29,40%. Despesas com educação. No segundo quadrimestre, a base de cálculo era de 22.937.000. O valor mínimo aplicado era de 25%, 5.734.000, mas o aplicado foi de 5.156.000. O índice ainda está em 22,48%, só que até dezembro desse ano nós vamos provavelmente passar dos 25%. Aqui nós colocamos esse quadro com o resultado, né, do saldo bancário no segundo quadrimestre, que é de 10.030.524,12. Desses 10 milhões, 1.302.000 é de recurso livre do município e o restante, 8.728.000, são recursos vinculados. Aí aqui nós colocamos, só para vocês terem uma ideia do que são esses recursos vinculados. Tem o sextavado da Vila Rural, 613.000, pavimentação TST, 2.140.000, salário educação, 595.000, VAT, 579.000, Fundeb, 701.000. Esses três aqui já são para uma reforma, para as reformas que vão ter no colégio e das creches. Custeio e capital da saúde estadual, 659.000. Restituição do FNDE, 517.000. Esse aqui foi uma devolução que o FNDE fez, que é daquela construção da supercreche. Então, o município está tentando fazer a compra de um terreno anexo à creche, né? Só falta ver a questão de documentação. Alienação de bens, 125.000. Iluminação pública, 192.000. Bloco do custeio da saúde e União, 123.000. Emenda parlamentar, que é para a capital da saúde, 256.000. Convênio de recap, 106.000. Escola em tempo integral, 179.000. Novas turmas, 117.000. Lei Aldir Blanc, 67.000. Emenda parlamentar, 283.000. Esses são os principais valores que compõem esses 8 milhões aqui de saldo de caixa. Aqui é um quadro, só para fins informativos. E é isso. Os dados apresentados foram extraídos do portal e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como do Sistema da Contabilidade do município. Como pode ser verificado durante a exposição de dados, o município de São Carlos do Ivaí vem cumprindo fielmente com todas as obrigações impostas pelas legislações vigentes. Aí, para mais informações, também temos o portal da Prefeitura, e vocês podem também consultar a contabilidade. Se alguém tiver alguma dúvida, o contador está aqui para responder. Como que é? A última aí. Aldir Blanc. Ah. Sempre. Uhum.
Boa tarde. Eu vou apresentar a audiência da Secretaria de Saúde do segundo quadrimestre de 2024. Esse relatório tem como objetivo, apresentar ao Conselho Municipal de Saúde, aos representantes do Legislativo, o município e a comunidade, em geral, as principais ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do segundo quadrimestre. As ações desenvolvidas durante esse período foi que a Secretaria Municipal de Saúde implementou diversas ações estratégicas específicas para o fortalecimento da atenção básica, vigilância de saúde, campanhas de prevenção e promoção de saúde. Esse atendimento à população aconteceu de forma intensificada, com uma ampliação de horários da unidade quando se tem as campanhas, após as 17 horas e nos sábados. Realizou alguns mutirões para diminuir filas e agilizar os atendimentos especializados. Os desafios é que, embora os resultados sejam positivos, ainda existem desafios a serem enfrentados, como a otimização de recursos e a necessidade de expansão da cobertura das áreas mais afetadas do município. A questão, por exemplo, da Vila Rural, mas que tem sido trabalhada. E considerações é que a Secretaria reafirma o compromisso com a transparência e a responsabilidade da gestão pública, apresentando este relatório como um instrumento de prestação de contas à sociedade. O quadro clínico hoje é composto pelo Dr. Ailton, Helder, Emanuele, Mariane, Augusto, Giovana, Fábio e a André. A demonstração do quantitativo. Os encaminhamentos de especialidades teve um total no segundo quadrimestre de 1.103 e o total até agosto de 1.897. Encaminhamentos e exames de procedimentos. Teve um total no segundo quadrimestre de 2.144 e um total até agosto de 4.601. Cirurgias realizadas no segundo quadrimestre foram 40 e total geral 89. Atendimentos no Hospital Municipal no segundo quadrimestre foi de 4.689 e um total geral de 10.535. Os exames realizados pelo laboratório e os encaminhados teve um total do segundo quadrimestre de 5.366 e um total geral de 12.197. Os atendimentos no centro terapêutico no segundo quadrimestre somaram 2.679 e um total geral de 4.583. Os atendimentos e procedimentos de saúde bucal no segundo quadrimestre foram atendidos 2.705 pessoas, realizado 3.671 procedimentos. Atendimento geral até o segundo quadrimestre, 6.012, e o total de procedimentos, 8.101. A Vigilância Sanitária realizou procedimentos no segundo quadrimestre de 2010 e um total geral de procedimentos de 3.951. A Endemia realizou procedimentos do segundo quadrimestre de 9.442 e um total geral de 14.054. A imunização realizou as vacinas de rotina, e além de influenza e Covid, que não entram na rotina, um total no segundo quadrimestre de 1.294 e, até o momento do segundo quadrimestre, 3.979. As consultas na unidade básica teve um total no segundo quadrimestre de 6.736 e, no total geral, 12.151. Gestantes no município no segundo quadrimestre teve um total de 28 e, no ano até agosto, 60. Estratégia de Saúde da Família realizou procedimentos no segundo quadrimestre 1.866 e um total até o segundo quadrimestre de 4.508. Testes rápidos foram realizados no segundo quadrimestre 113 e um total de 298. Os procedimentos na UBS, dentro dela, no segundo quadrimestre 8.502, um total de 16.880. A farmácia básica, no segundo quadrimestre, teve um total de pacientes atendidos
Isso daqui não está certo. Isso daqui, com certeza o 7 não existe, ó, é 3.466. Tá? Vai ser corrigido. Passagens cedidas pela Garcia no segundo quadrimestre, 186, um total geral até o segundo quadrimestre, 351. E isso é o que o município, a Secretaria de Saúde, tenta finalizar. Que embora os nossos maiores investimentos sejam concentrados em medicamentos, internações hospitalares e no tratamento de complicações de doenças crônicas, estamos apenas remediando problemas já instalados, sem atuar de forma eficiente na raiz das questões de saúde pública. O impacto verdadeiro positivo virá do reconhecimento dos esforços para ações preventivas e de promoção de saúde, que só reduzirão significativamente os custos com tratamentos curativos, mas também aumentarão a qualidade de vida e o bem-estar da nossa população. Investir na prevenção é garantir um futuro mais saudável e sustentável. Alguma dúvida? Eu vou ter que sair.